Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar da não aplicação da decadência na revisão da vida toda. Sim, a revisão da vida toda para aposentadoria com mais de 10 anos de concessão não está sujeita à decadência. A revisão da vida toda, ela é um processo em que os segurados do INSS, eles solicitam a inclusão de todas as contribuições previdenciárias feitas ao longo da sua vida laboral no cálculo dos seus benefícios, mesmo aquelas anteriores a julho de 1994. Então, essa revisão, ela busca considerar os salários de contribuição mais altos, né? O que pode resultar em um aumento significativo nos valores dos benefícios, principalmente para aqueles que tiveram salários mais elevados antes de 1994. Então, quem tem direito à revisão da vida toda? Quem teve o benefício concedido com base nas regras válidas entre 29 de novembro de 99 a 12 de dezembro de 2019. Atenção! Mesmo que você tenha se aposentado após a reforma da Previdência, você ainda pode fazer jus à revisão da vida toda, caso você tenha se aposentado pelas regras anteriores à aposentadoria, à reforma da Previdência, né, com base no direito adquirido. Bom, o Supremo Tribunal Federal, né, no tema de repercussão geral 1102, ou seja, chamada revisão da vida toda, onde foi fixada a seguinte tese: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876, de 26 de 11 de 1999, introduzida e até antes até a lei, né, a lei complementar 103, tem direito à revisão desde que ela seja mais favorável. Então, a falta de oferta efetiva ao segurado filiado da Previdência que solicitou seu benefício entre 26 de 11 de 99 e 12 de 11 de 2019, de uma opção pela melhor média e pelo melhor benefício. Então, o que exigiria que o INSS apresentasse 2 cálculos para esse segurado no momento que ele pedisse o benefício. Um considerando todo esse período contributivo e outro apenas com as contribuições após 7 de 94, o que nunca aconteceu. Então, com isso, o INSS violou o princípio constitucional da isonomia, uma vez que resulta em um tratamento diferenciado e mais prejudicial para os filiados à Previdência com contribuições anteriores a julho de 1994, cujas contribuições efetivas desse período foram negligenciadas. Então, o INSS, ao analisar os pedidos dos segurados, ele adotou uma interpretação restritiva e não ofereceu a opção de cálculo conforme as 2 regras, com todo o período contributivo, e outro com o período contributivo após 7 de 94, onde o segurado deveria optar pelo melhor benefício, mas isso nunca aconteceu. O próprio INSS reconheceu essa situação quando ele encaminhou um pedido de suspensão ao STF da aplicação imediata da decisão sobre a revisão da vida toda. Esse pedido foi feito devido à falta de um sistema de informática capaz de oferecer a opção de recálculo,
que agora é considerada devida e obrigatória. Então, nem que o servidor do INSS quisesse aplicar todo o período contributivo em um determinado caso, que ele não faz porque ele tem que seguir as regras do INSS, mas nem que ele quisesse, ele não poderia, porque o sistema de informática não calcularia todo o período contributivo do segurado. Então, esse é mais um fato para que os segurados que recebem benefícios há mais de 10 anos, eles têm o direito, sim, após a decisão do STF, de solicitar o recálculo e uma opção por uma contribuição pela média mais vantajosa. É importante a gente deixar claro que essa opção é considerada devida e obrigatória e não requer análise ou revisão qualquer de elementos do ato de concessão do benefício, exceto o recálculo em si, que se trata apenas de um ajuste e aplicação da fórmula de cálculo em conformidade com o critério legal e constitucional recentemente estabelecido pelo STF. Portanto, não se trata de um período de revisão sujeito a prazo decadencial. O direito de opção estabelecido pelo STF, ele surgiu apenas após o julgamento e não pode ser negado como se tivesse sido oferecido aos segurados no passado. Tá? A decisão do STF, ela tem um caráter jurídico constitutivo do direito. No caso da média da revisão da vida toda do segurado, não é necessário você revisar nenhum dos elementos do ato de concessão. O que precisa ser proporcionado agora, tanto retroativamente quanto daqui para frente, é uma oportunidade para que essa pessoa possa escolher o cálculo que for mais vantajoso. Então, se o cálculo for mais favorável, o benefício deve ser ajustado com base na forma e na norma que surgiu apenas agora, graças à decisão do STF. Então, essa decisão, ela concede aos segurados o que? A oportunidade de escolha, que lhes foi negada e inexistente até o momento. É importante a gente destacar que esses segurados, eles não podem ser punidos nesse aspecto e não havia nem a possibilidade de optar por uma fórmula de cálculo diferente daquela que foi imposta pelo INSS. Chegava, tá aqui tua aposentadoria, acabou. Eu não podia escolher. Além disso, não era possível você formalizar um pedido de recálculo com base nesse fundamento até agora, porque o INSS não aceitava. Portanto, se o direito não existia anteriormente e foi efetivamente criado, ou pelo menos ratificado pelo INSS, no caso da tese da revisão da vida toda, após sua criação no julgamento da tese repetitiva estabelecida no tema 999 do STJ ou 1102 do STF, esse direito não pode ser atingido pela decadência. O marco inicial de prazo de decadência, ainda sendo ruim, podia ser julgamento do STJ, o tema 999, que ocorreu em 11 de dezembro de 2019, ou ainda o marco inicial da decadência podia ser a data do julgamento ocorrido pelo STF, que foi no dia 2 de dezembro de 2022. Mas o correto mesmo é iniciar o prazo decadencial com o trânsito em julgado do tema 1102, que nem aconteceu, que trata da revisão da vida toda. Só vai ocorrer assim, após o julgamento dos embargos de declaração do INSS, provavelmente vai ocorrer esse trânsito. Então, isso ocorre que foi estabelecido pela interpretação da lei pelo Poder Judiciário, quando ajustou e alinhou as disposições constitucionais, interpretação conforme a Constituição, tá? O princípio da isonomia, você não pode tratar diferente aqueles que são iguais. Então, assim, em caso da revisão da vida toda, o prazo de 10 anos para a revisão do benefício não se aplica, já que se trata de um direito novo, que não existia na época da concessão do benefício. Então, dessa forma, ainda é possível você entrar com pedido de revisão, sem estar sujeito à decadência, que não poderá ocorrer antes do trânsito em julgado, né,
do tema 1102. No entanto, a gente tem que deixar claro, é importante ressaltar que cada caso é analisado de maneira individual, levando em consideração as particularidades de cada situação. Precisa fazer os cálculos antes de entrar com a ação judicial, até para saber se de fato o seu benefício terá aumento e se essa vantagem financeira justifica o ingresso de ação judicial. Sobre a suspensão da decadência e da prescrição devido ao surgimento do direito somente após a concessão do benefício, como no caso da tese da revisão da vida toda, que introduziu uma opção inexistente anteriormente em nosso sistema jurídico. Então, existem situações semelhantes à tese da revisão da vida toda, onde a decadência ela foi expressamente afastada pelo Poder Judiciário e também pela própria administração. Então, embora exista a regra, a decadência não se aplica para, por exemplo, a revisão do buraco verde, a revisão do buraco verde estendido, porque isso deve ao fato de que o direito foi reconhecido por lei, a qual determinou ao INSS revisar os benefícios sem estipular prazo máximo, de modo que ela possa ser requerida a qualquer tempo. Outra revisão que não se aplica à decadência é a revisão do artigo 29. E existe porque entre 17 de 4 de 2002 e 17 de 4 de 2009, os benefícios por incapacidade e pensões decorrentes desses benefícios foram calculados com 100% do valor da média aritmética dos salários de contribuição do segurado. Então, deveria ser com 80%. Então, isso pode ter causado uma redução no valor que o segurado teria direito por conta de não ter desconsiderado as 20% menores contribuições. Então, a legislação em questão, referente às revisões do buraco verde e dos auxílios do artigo 29, após as decisões proferidas pelo STF sobre essas questões, assim como em outros assuntos semelhantes, não introduziu nenhuma novidade, mas sim reforçou a necessidade de cumprimento imediato das decisões do STF. Portanto, o cumprimento imediato e irrestrito dessas decisões decorre da força e autoridade das determinações emanadas do Supremo Tribunal Federal. Então, em virtude disso, uma vez que é a partir das decisões soberanas do STF que efetivamente surge o direito, e somente a partir desse momento tem início seus efeitos. Então, não se aplicam os institutos da decadência ou prescrição em relação aos períodos de perdas anteriores a tais decisões do STF, bem como ao posterior reconhecimento pelo Poder Executivo, que não possui outra alternativa além de cumprir a decisão judicial do STF. Então, outra revisão que não se aplica à decadência é a revisão do buraco negro, que o período de 5 de outubro de 88 a 5 de abril de 91 foi um intervalo de tempo compreendido entre a assinatura da Constituição Federal de 88 e a criação da Lei 8.123 de 91, 8.113, que rege a Previdência Social. Então, os benefícios aprovados nessa época caíram em uma espécie de limbo previdenciário, ou seja, resultou em prejuízo financeiro aos segurados que tiveram benefícios concedidos aos cálculos incorretos da correção inflacionária sobre as contribuições dos trabalhadores. Então, consequentemente, benefícios pagos pelo INSS em valores menores que os realmente devidos acabaram ocorrendo. Então, logo, não é somente na revisão da vida toda que não se aplica a decadência. Isso ocorre também em outras revisões previdenciárias. Em recente decisão do Supremo Tribunal Federal,
que declarou a inconstitucionalidade da chamada nova decadência, onde queriam limitar o acesso ao benefício previdenciário, limitando a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão da revisão de benefício seria de 10 anos, tá? O que foi julgado inconstitucional. Por quê? Porque é impossível, existe impossibilidade de uma lei, mesmo que seja promulgada, anular o direito ao benefício previdenciário em si, o fundo do direito. Então, isso é especialmente relativo ao caso em que a opção pelo benefício sequer foi oportunizada no passado. Além disso, é importante a gente levar em consideração, para resolver a questão em discussão, se a decadência deveria ser aplicada ou não, conforme determinada pelo próprio STF no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.096, relatada pelo ministro Edson Fachin. Então, nessa ação direta de inconstitucionalidade, foi considerada inconstitucional a modificação introduzida pela medida provisória 871 de 2019, que foi convertida na Lei 13.846 de 2019, que instituiu um programa de combate a fraudes em benefícios previdenciários. Então, essa alteração do artigo 103 da Lei 8213 de 91, estabelecendo um prazo de 10 anos para decadência do direito ao benefício previdenciário, após uma decisão administrativa de indeferimento, cancelamento ou até mesmo cessação. Então, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, o STF, considerou que a aplicação da decadência é inconstitucional, devido ao fato de afetar o direito fundamental à previdência social, assegurado pelo artigo 6º da Constituição Federal de 1988, pela jurisprudência do próprio STF. Então, esse direito fundamental, ele é considerado imprescritível. Ao recusarem receber e analisar o direito de opção mencionado na tese da revisão da vida toda, com base na alegada decadência, as autoridades administrativas do Instituto Nacional do Seguro Social, famoso INSS, estão agindo de forma contrária ao que foi decidido pelo plenário do STF na ação direta de inconstitucionalidade 6.096. Então, essa conduta consiste em negar o próprio direito fundamental do segurado, que é a opção legal por uma base de cálculo mais vantajosa para o seu benefício. E, além disso, a gente tem que deixar claro que o entendimento pacificado pela primeira sessão do STJ no julgamento do tema 1117, que o STJ precisou definir o prazo prescricional da revisão do benefício previdenciário, começa a fluir do trânsito em julgado da sentença trabalhista, que reconheceu a inclusão das verbas remuneratórias nos salários de contribuição do segurado. Então, e o STJ estabeleceu a seguinte tese: o prazo decadencial de 10 anos, previsto no artigo 1103 da Lei 8213 de 91, tem início a partir do pedido de revisão da renda mensal inicial para inclusão das verbas remuneratórias recebidas em ação trabalhista, nos salários de contribuição que compõem o cálculo do benefício. O ministro Gurgel de Faria, que foi o relator dos recursos especiais, ele esclareceu que o tema discutido no referido julgamento não se refere à aplicação da decadência ao ato de concessão de uma questão já decidida pelo Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 6.096 e em outros casos anteriores. Em vez disso, trata-se do momento inicial a partir do qual começa a contar o prazo decadencial.
Então, especificamente, quando se trata de um pedido de revisão de benefício previdenciário cuja base é um direito que ainda não era reconhecido judicialmente no momento da concessão inicial do benefício, mas que foi reconhecido posteriormente, como no caso de uma ação, de uma sentença trabalhista que reconheceu vínculos de emprego após a concessão da aposentadoria pelo INSS. Então, em casos como esse, foi decidido em casos repetitivos que o início do prazo decadencial é o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito que servirá de base para o pedido de revisão previdenciária. Então, dessa forma, considerando as devidas adaptações necessárias, no caso da tese da revisão da vida toda, em que não havia uma opção disponível ao segurado para escolher a base de cálculo do seu benefício antes da decisão vinculante do STF, Supremo Tribunal Federal, nem mesmo por meio da legislação ou de qualquer regulamento que permitisse essa opção considerada fundamental pelo STF para garantir a igualdade constitucional. Então, é evidente concluir que apenas com a decisão do STF surgiu o direito de escolha. Então, não se podendo penalizar o segurado que não fez o que lhe era impossível antes dessa decisão, como decidiu a primeira sessão eminente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1117. Então, fica claro que vai ter muita briga pela frente, a gente vai discutir isso, mas quem quiser, quem teve benefício concedido entre novembro de 1999 a novembro de 2019, é possível entrar com revisão. Não estou dizendo que vai ser fácil, o caminho vai ser tranquilo, até porque se eu gostasse de coisas fáceis, caminhos tranquilos, eu não era advogada. Então, a gente vai brigar para que se estenda, para que isso seja, porque tudo, assim, pelas decisões do próprio STF, por tudo que se aplica até hoje, a pessoa não tinha como fazer uma revisão da vida toda porque não existia esse direito. Então, a partir do momento que passou a existir, é que vai, a partir do trânsito em julgado, que é o mais correto, é que vai começar a correr a decadência. Então, para essas pessoas, ainda assim é possível entrar com ação, desde que a pessoa faça o cálculo e veja se vale a pena entrar com esse tipo de ação. Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.